Quando você vê alguém chorando, o que você faz? Qual é a tua reação quando você vê alguém chorando? Primeira coisa, você fica curioso para saber o porquê, o motivo, né? Mas e depois, o que você faria? O que mais você faz se você vê alguém chorando? Ah, isso é bom, e o que mais? Não entendi? Tenta consolar. Como que a gente tenta consolar? Quer saber o motivo? Ah, não fica assim. Aham. Eu choro junto. Isso é bom. Isso é bom, chorar junto. Interessante, né? Se eu chegasse para você e falar um bom choro para você, né? Você está chorando, eu digo um bom choro para você. Consolaria você? Não, não. Ajudaria, né? Pois é. Mas existe um texto na Bíblia, de Mateus 5,4, que diz: feliz é o que chora, felizes são os que choram. E aí você fica pensando, puxa, é exatamente o oposto do que a gente gostaria, e é exatamente o oposto do que você ouve lá fora. Domingo passado estudamos juntos aqui: felizes são os pobres de espírito. Mas, puxa vida, é exatamente o oposto do que a gente gostaria de ser, né, o pobre de espírito. Mas a gente estudou junto aqui e percebeu que pobre de espírito não significa ter um espírito pobre. Pobre de espírito significa ter humildade, de reconhecer quem nós somos e quem Deus é. Essa é ser humilde de espírito, ou pobre de espírito. E essa manhã, então, a gente vai estudar juntos esse texto que diz: felizes são aqueles que choram. Puxa vida, isso é complicado. Quem de vocês já ouviu a história de Jim Elliot nas biografias missionárias? Ele configura como um dos grandes heróis. E a história de Jim Elliot e os 4 amigos deles é uma das histórias missionárias mais empolgantes e inspiradoras de todos os tempos. Ele tinha uma convicção da vocação do chamado dele e então priorizou os seus estudos no intuito de ser bom naquilo que ele deveria fazer. E por essa razão, ele foi muito criticado pelas pessoas nos Estados Unidos, porque ele era muito inteligente, era muito bom no que fazia, uma pessoa extremamente que conseguia fazer as coisas certas, de ter as ideias e planos e tudo mais. Então, muitas igrejas foram oferecidas para ele, para que ele pastoreasse. Ele disse: eu não quero. Eu tenho um chamado para Amazonas. Eu vou para os índios da Amazônia. E ele foi muito criticado por causa disso. E aí, então, ele inventou, ou ele criou a célebre frase que diz o seguinte: aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder, não pode ser um tolo. Eu vou repetir: aquele que dá o que não pode manter, aquele que dá o que não pode segurar, para ganhar aquilo que não pode perder, não pode ser um tolo. Porque eles falaram para ele que ele era um idiota, um tolo, de não aceitar o pastoreio de uma igreja nos Estados Unidos que ganharia muito dinheiro para ir morar no meio da floresta. Mas ele, convicto do chamado dele, que Deus chamou ele para ir trabalhar e anunciar o evangelho aos índios, foi. E eles começaram então a elaborar um plano que ficou conhecido como Operação Aucas, que era um povo indígena na floresta amazônica. Então começaram sistematicamente a sobrevoar com o avião sobre aldeias indígenas, identificando as pessoas e tentando fazer também contato com eles por vários meses. Pouco tempo depois, um grupo de 4 índios foram visitá-los no acampamento deles, e os missionários deram presentes, alimentos para fazer contato com eles, e assim sucessivamente outros contatos foram feitos na medida em que eles tentavam aprofundar o relacionamento com aqueles índios. Um daqueles índios chegou até a voar dentro do avião para que pudesse ver de cima a sua própria aldeia. Então tudo estava indo muito bem, eles estavam preparados já para fazer um contato um pouco maior, isso por 4 meses. Finalmente, então, depois de que esses 4 índios foram visitá-los no acampamento deles, isso no dia 7 de janeiro de 1956,
eles decidiram que na manhã seguinte, eles próprios, os 5 missionários, Jim Elliot e mais os 4 amigos deles, iriam até o acampamento dos Aucas. E enquanto 3 deles ficaram no acampamento, 2 deles, Jim Elliot e Nate, sobrevoaram com um avião sobre a aldeia indígena para ver o que estava acontecendo. E aproximadamente 20 ou 30 homens índios estavam indo em direção aos missionários. Nate e Jim Elliot pousaram o avião e voltaram para o acampamento e disseram, olha, 20, 30 homens estão vindo até aqui. Eles tinham armas junto consigo, os missionários, mas decidiram não usar. E no dia 8 de janeiro de 1956, os 5 homens foram mortos pelos Aucas. Um deles, Nate, era casado há poucos meses. Aí você diz, uau, que perda. As esposas desses missionários, apesar da dor que sofreram, decidiram continuar a missão. Não foram embora. Decidiram continuar. E algum tempo depois, elas foram substituídas na evangelização, na missão de evangelização dos Aucas por outros missionários. E a tribo foi evangelizada. Alguns anos mais tarde, aquele índio que liderou a morte daqueles 5 missionários se converteu. E ele batizou a filha de Jim Elliot no mesmo rio em que o pai foi morto. Consegue imaginar? O assassino do seu pai agora está batizando você no mesmo lugar onde ele matou o seu pai. Consegue imaginar isso? Apesar da falta e da dor, como eu disse antes, as esposas desses missionários sentiam essa falta e a dor, mas elas seguiram com suas vidas. Elas praticaram um bom choro. Muitas vezes as pessoas acordam para a vida também através de algumas tragédias pessoais. Sabe? Passam por tragédias pessoais e acordam para a vida em alguns momentos. E durante esse tempo em que elas acordam, por causa dessas tragédias pessoais, elas lamentam, elas pensam sobre o que passou, elas voltam-se para Cristo, elas choram, mas de certa forma é um choro consolador. Mas a Bíblia fala de um bem-aventurado ou de um feliz é os que choram, pois serão consolados. O Senhor está falando que existe um tipo de choro aqui que é bom. Esse choro que vem de uma dor, de uma tragédia como essa que eu descrevi, não é necessariamente aquela a qual Jesus está se referindo. Nós choramos quando perdemos entes queridos, mas não é desse choro que Jesus está falando. Nós choramos quando tragédias se acometem sobre a nossa vida, mas não é dessa tragédia que Jesus está falando. Está falando sobre um outro tipo de choro, sobre um outro tipo de consolo que vem proveniente de um tipo de choro. Como eu contei a história há pouco, existem pessoas que choram por tragédias pessoais, ou mesmo tragédias que acontecem com outras pessoas. Nós temos pessoas aqui que choram quando ouvem de tragédias que acontecem lá fora. Mas a maioria das pessoas que choram, baseado nesse choro que a gente encontra aqui em Mateus capítulo 5, é por causa da dor que o pecado produz em nossa vida. E nós, como seres humanos, nós não gostamos de admitir que temos pecado. Valério está usando uma camiseta que está dizendo assim, pecado zero, baseado naquela Coca-Cola zero, né? Pecado zero. E a Bíblia nos diz que todos nós somos pecadores, todos nós. Não existe uma pessoa, não existe uma só pessoa que pode dizer eu não tenho pecado. É impossível para o ser humano viver sem pecado. Impossível, porque a Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Está lá na Bíblia. Então eu não posso dizer eu não tenho pecado, mas o ser humano não gosta de admitir que tem pecado. O ser humano não gosta de admitir, muito menos ainda chorar pelo pecado dele. Se ele já não admite, quanto mais chorar pelo pecado que comete. Mas aqui existe uma questão bastante interessante que eu quero considerar com vocês esta manhã, baseado no texto de bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Eu vejo alguns aspectos práticos do choro que traz consolo ou conforto para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a chorar por nós mesmos, chorar por si mesmo. E aqui entra a questão do choro que está frequentemente envolvido na experiência da salvação. Eu não sei se você lembra no dia em que você entregou sua vida a Cristo.
quando você teve convicção de quem você era e da santidade de Deus, o quanto isso constrangeu o teu coração? Eu chorei. Quando eu descobri quem eu era diante do Senhor. Talvez a gente não chora com lágrimas nos olhos, mas o nosso coração chora diante de Deus. E a salvação, ela está ligeiramente ligada ao processo do choro, de reconhecer quem eu sou. Quando uma pessoa está sob a convicção do Espírito Santo de quem ela é, do pecado que ela cometeu, a resposta natural é o choro. Eu tenho presenciado isso durante esses 12 anos de ministério que eu tenho trabalhado. Já 12 anos, pessoas quando chegam a Cristo, choram. Por que elas choram? Porque elas têm um desequilíbrio emocional? Não, porque elas sentem a convicção do Espírito Santo de Deus na vida delas, que os levam a reconhecer quem elas são. Porque a função do Espírito é essa, a função do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus sobre nossa vida. E quando nós recebemos isso, o nosso coração se quebra e choramos, somos levados a chorar. E esse conforto, para esse tipo de luto, vem quando a pessoa descobre que Cristo morreu, pagou lá naquela cruz por nossos pecados, e que quando nós vamos a Ele por salvação, recebemos perdão e o consolo vem. Por isso ele diz, felizes são aqueles que choram, que recebem a convicção do pecado. Semana passada falei sobre a humildade no espírito, pobre do espírito. Você só pode ser pobre de espírito quando você reconhece quem você é. Diz, eu sou pecador, igual aquele homem, diz, obrigado Deus, porque eu não sou como esses. Mas tinha um outro no cantinho chorando, batendo no peito e diz, Senhor, tenha misericórdia de mim, sou um pecador. Humildade de espírito. E quem chora por causa da convicção de pecados, esse recebe consolo, diz a palavra de Deus. Há perdão e o consolo vem. Eu acho que eu e você, nós deveríamos saber algo a respeito do choro sobre o pecado. Né? Eu e você deveríamos saber, porque Jesus teve que sofrer lá naquela cruz por causa do nosso pecado. Então acho que a gente deveria saber. Mas tem um caso clássico na Bíblia que fala do choro por causa de um pecado, que é a história de Davi e Batseba, que vocês conhecem de cor e salteado de trás para frente. Quando Davi reconhece o seu erro, o seu pecado, ele chorou. No Salmo 51, de verso 1 a 4, ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em me condenar. Esse é o exemplo clássico de um homem extremamente poderoso, e que é convicto do pecado dele, e que agora está chorando diante de Deus, porque ele reconhece o pecado dele. Davi foi totalmente honesto aqui, totalmente honesto com Deus, em relação ao seu pecado. Olha só o que ele faz. Ele não deu nenhuma desculpa. Ele não diz, pô, Deus, sabe o que aconteceu? Eu pequei. Mas sabe o que é? Batseba foi tomar banho lá naquele lugar, quando ela sabia que eu poderia estar em casa e via ela lá de cima. Ele não deu essa desculpa. Ele diz, eu pequei. Eu pequei. Ele não deu essa desculpa. Ele também não culpou ninguém. Ele não diz, pô, eu pequei porque, puxa vida. Também não culpou ninguém. E ele assumiu a sua responsabilidade. Ele diz, eu pequei, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Eu pequei, eu fiz o que tu reprovas. Eu acho que quando nós choramos sobre o nosso pecado, precisamos fazer o mesmo. Ser totalmente honesto. Nomeie o seu pecado. Você tem vergonha de nomear o teu pecado? Você tem vergonha? Sabe aquele pecado que você comete, que você tem vergonha até de repetir, diz, olha, eu fiz isso. A gente tem vergonha de falar. Pois é, deveríamos ter vergonha de fazer. Então nomeie o seu pecado. Diga, Deus, eu pequei, fiz isso. Me envergonho. Tenho vergonha de dizer, mas eu fiz isso. Não culpe ninguém. Você pecou porque pecou, gente. Você não pecou porque o outro obrigou. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça obrigando você a pecar. Assuma a sua responsabilidade. Eu pequei. Assumir total responsabilidade. Chore pelo pecado, se necessário for. Que não apenas chore porque foi descoberto, porque geralmente é assim que acontece. Nós só choramos pelo nosso pecado quando alguém descobre que a gente cometeu. Mas quando ninguém descobre, fica tudo bem. E a gente vive tão bem com o nosso pecado, né? Mas chore por ele, mesmo que ninguém saiba dele. Mesmo que seja só algo entre você e Deus, coloque isso diante de Deus e coloque o seu coração lá, se necessário for, chore. E esforce-se para abandonar
esse pecado. Com a confissão do perdão vem o conforto. E como nós cristãos devemos lidar com o choro pelo pecado? Primeiro, como eu disse, confessar qualquer pecado diante do Senhor. É confessar. É botar o joelho no chão, confessar, ter um momento a cada dia de examinar as nossas vidas. Nós examinamos a nossa vida só no dia da ceia aqui, porque eu falo, gente, vamos parar um tempo, vamos ver como é que a gente está vivendo. Mas essa deveria ser uma prática constante na nossa vida, fazer uma autoanálise, olhar para a nossa vida como eu estou vivendo o meu cristianismo. Depois precisamos de ajuda para saber o que Deus considera pecado. E como eu vou saber o que é pecado se eu não vou conhecer o que é pecado? Se eu não conheço a Bíblia, eu não vou saber o que é pecado. Se eu não leio isso aqui, se eu não conheço o plano de Deus para a vida do ser humano, eu não vou saber o que é certo e errado. Eu simplesmente vou fazer. E aí a nossa mente fica tão tranquila com isso, porque eu não conheço, e aí você começa a fazer barbaridades, e achando, mas Deus quer a minha felicidade. Se eu estou bem assim fazendo o que eu estou fazendo, Deus vai me aplaudir e dizer, vai em frente, meu filho. Deus não faz isso. Deus não joga o nosso jogo. Se Ele está dizendo é errado aqui na China. Não é a cultura que vai dizer o que é errado, é Deus que diz o que é certo e errado. Se matar é errado, não é uma cultura que diz, bom, aqui agora está dizendo que se fulano mata o meu irmão, eu posso ir lá matar ele. A cultura diz isso, mas cultura é formada por seres humanos caídos e pecaminosos. O que a palavra de Deus diz, nós precisamos saber, e aqui dentro está o plano de Deus para mim e para a sua vida, dizendo o que é certo e o que é errado. Temos que conhecer o que é pecado, conhecer a mente de Deus. Se eu não consigo confessar o meu pecado, muitas vezes é porque eu nem sei que o que eu cometi pecado é. Preciso ir para a Bíblia e saber qual é o plano de Deus para isso, e por isso eu preciso da ajuda dele, de considerar as Escrituras. 2 listas interessantes, se você quiser ver o que é pecado, anote aí na sua Bíblia, vá lá em casa quando você chegar, abra Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 10. Leia Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 10. E lá no Antigo Testamento tem outra lista, Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. Vai para casa e estuda esses 2 textos, só esses 2 textos, e você vai ter uma lista. Provérbios, o primeiro em Colossenses 3, versículos 5 e 10. O segundo, Provérbios 6, 16 a 19. E por fim, é preciso tomar cuidado com o tratamento de Deus em nossa vida. Às vezes estamos muito confortáveis em nossos pecados e os apreciamos demais para chorar sobre eles. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente está confortável sobre a vida que a gente leva. Como eu disse antes, ninguém sabe, ninguém descobriu, eu levo uma vida dupla, ninguém sabe, então eu estou confortável, está bom assim. Não mexe no que está quieto, porque a gente usa essa máxima. Mexer no que está quieto para quê? Se está dando certo assim, para que mexer? Mas está errado. E eu vou dizer para você, pecado tem prazer sim. Pecado é prazeroso sim. Colossenses 3, 5 a 10. E Provérbios 6, 16 e 19. Olha só, pecado tem prazer, é gostoso sim, por um curto espaço de tempo. E depois ele tem um fim amargoso. Ele deixa um gosto amargo na sua boca. A pessoa que diz que pecado não tem prazer nele, ele não entende direito o que é pecado, porque pecado tem prazer sim. Se assim não fosse, os seres humanos não pecavam tanto. Pecado tem prazer, mas ele tem um curto espaço de duração, um tempo curto de duração. E no final vem um gosto amargor na boca, e você tem um preço a pagar. Porque basicamente, nós colhemos o que plantamos, assim como Gálatas diz. Como cristãos, precisamos olhar para a cruz e lembrar do sofrimento de Cristo por nós. Olhe lá, isso deve ser uma motivação para abandonar o que estamos fazendo de errado, pelo amor que Deus tem derramado por nós. Se nós temos que chorar por nós mesmos, precisamos chorar pelos santos. E há uma diferença entre ser crítico dos santos e chorar pelos pecados dos santos. Quando uma pessoa é crítica, ela não está preocupada no bem-estar espiritual da pessoa envolvida. Quando uma pessoa é crítica, ela não está se entristecendo pelo pecado que a outra pessoa caiu. Quando uma pessoa é crítica, ela não está se fazendo, ou seja, ela está se fazendo sentir bem, apontando para ela e dizendo assim, eu não sou como fulano.
Você já percebeu o que é uma pessoa crítica? Se você assistir um programa de televisão que tem lá aqueles que uma pessoa vai apresentar e vai cantar. Quem é o crítico, quem vai avaliar, sempre são pessoas melhores do que aquela que está cantando. São profissionais, não é verdade? Quando nós, como cristãos, começamos a criticar outros santos, outros cristãos, nós nos colocamos numa posição de sermos melhores do que o outro. Quando, na verdade, quando nós descobrimos que o nosso irmão pecou, ao invés de criticar, devêssemos chorar por eles. Chorar pelo pecado do irmão. E não criticar dizendo, eu falei. O caminho que ele estava seguindo, estava levando. Eu falei. Eu sabia que isso ia acontecer. Aí está colhendo o que plantou. Sabe, nós nos colocamos numa posição de superioridade, de achar que conosco isso nunca vai acontecer. Portanto, irmão, deixa eu só dar uma advertência para cada um de nós aqui essa manhã. O apóstolo Paulo fala isso aos Coríntios, ele diz assim, aquele que julga que está em pé, cuide para que não caia. Ele nem diz, o apóstolo Paulo não diz aquele que está em pé. Ele diz aquele que acha que está em pé. Aquele que pensa que está em pé. Mas nenhum de nós está. Toda hora a gente... Né? Eu já venho dizendo aqui que nossa vida cristã é 2 passos para frente e aí a gente dá um passo para trás e mais 2 para frente. O que não pode é 2 para trás e 1 para frente, porque ela está regredindo sempre. Mas a vida cristã não é uma ascendente reta. A vida cristã é feita assim, ó. Uma ascendente reta é uma pessoa morta. Já viu aquele aparelho que aparece na UTI? Está morto. Mas enquanto nós vivemos, vai ser assim na nossa vida cristã também. Altos e baixos, altos e baixos. Então, gente, chorar pelos santos. O teu irmão pecou, chore por ele. Talvez não com lágrimas, como eu disse antes, físicas, mas uma tristeza no coração por causa do pecado. Como nós podemos chorar pelos pecados dos santos? Diferentemente de criticar o pecado deles. Nós choramos pelos pecados dos santos quando nós nos preocupamos com a santidade. Desculpem, com a santidade de Deus, que não quer ver ninguém, especialmente a nós, pecando contra Ele. Deus não quer ver que pessoas pequem. E quando nós começamos a chorar pelos santos, é quando nós entendemos isso e dizemos, puxa vida, isso não é plano de Deus. Nós também choramos pelos pecados deles quando nós nos preocupamos com o bem-estar espiritual deles. Nós queremos vê-los bem. Quando nós queremos ver a pessoa restaurada diante de Deus. Quando se fala com Deus em oração preocupado com a pessoa. Quando nós oramos por eles. Quando nós temos liberdade de ir lá e falar com a pessoa envolvida, ao invés de falar para os outros. Isso é muito diferente. Você ir direto e falar com a pessoa do que sair falando para os outros. Não é? E aí, gente, é fofoca. Tá? Fofoca. Quando nós falamos diretamente com uma pessoa envolvida sobre o pecado dela, nós podemos, de repente, até ajudar a pessoa a chegar a ser restaurada diante de Deus. No pecado havia pecados graves, no passado, aliás. Haviam pecados muito graves na igreja em Corinto. Se você olhar em capítulo 5 de 1 Coríntios, capítulo 5, 1 e 2, apóstolo Paulo diz assim, há entre vocês imoralidade tão grande que nem entre os pagãos, ou seja, aqueles que não são cristãos, existe. Existe pecados assim na igreja de vocês, que nem entre os não cristãos é aceitável. Existe entre vocês. Mas o problema dos coríntios é, ao invés de chorar e lamentar pelo pecado do irmão, eles adquiriram uma mentalidade aberta, ou seja, eles se tornaram tolerantes com o pecado. E o apóstolo Paulo, mais adiante naquele capítulo, ele diz assim, o conforto de vocês, ou a mente amoldada de vocês, o orgulho que vocês sentem de ser da forma como são, é ruim para vocês. Está causando destruição. Há um outro sentido em que podemos chorar sobre o pecado dos santos. É quando nós reconhecemos que nós mesmos não somos melhores do que eles. Nos anos 90, nós tivemos aqui no Brasil um dos pastores de maior expressão brasileira. Ele foi considerado Billy Graham brasileiro. Ele surgiu nos anos 80, final dos anos 70, mas nos anos 80 ele teve um dos ministérios mais brilhantes até no início dos anos 90, que foi o pastor Caio Fábio. Um pastor presbiteriano de projeção nacional e internacional. Tinha a Fábrica da Esperança aqui no Rio de Janeiro, que ajudava
crianças das favelas. Ele tinha ministérios extremamente frutíferos. Finalmente descobriu-se que ele teve um caso extraconjugal com a secretária, né? E não satisfeito com isso, ele pediu perdão na revista Eclésia de 94, eu acho. Ele pede perdão abertamente. Mas nunca mais o ministério dele foi tão frutífero assim. Mas uma coisa que nessa revista ele escreve, ele diz assim: o adultério não foi o que definiu a destruição do ministério dele, mas foi outras coisas que vinham aos poucos na vida dele. Que foi a questão do orgulho, de gostar daquilo que ele estava fazendo, porque ele tinha uma projeção extremamente grande. Era escritor, era palestrante, todo mundo era um referencial, até pela revista Veja, ele era um referencial sobre assuntos religiosos, ele era um consultor da Veja para assuntos religiosos. Políticos, o governador do Rio naquela época era uma pessoa que pedia informações ou conselhos a ele. Então era um homem extremamente inteligente, influente e famoso. Essas coisas começaram a ganhar o coração dele. E depois, para a queda, foi assim. Mas nós, independente de quem nós somos, independente da tua estatura espiritual, você é tão pecador quanto aquele que está começando a sua caminhada espiritual. Tanto quanto. Chore pelos santos. Teu irmão pecou, não saia espalhando. Chore por ele, ore por ele, vá atrás, vê o que pode ajudar. Neemias orou um tipo de oração assim quando ele estava chorando sobre os muros de Jerusalém que haviam sido derrubados. Em Neemias capítulo 1, 6 e 7 ele diz o seguinte: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos abertos para a oração do teu servo, para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. E ele continua dizendo: dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. E logo em seguida ele diz: eu confesso os pecados de nós. Que loucura! Ele nem estava em Israel, ele estava na Babilônia. E agora diante de Deus ele diz: Deus, se meus irmãos israelitas pecaram e eu faço parte desse povo, eu confesso o nosso pecado. Confesso os pecados de nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, os decretos e as leis que você deu através do teu servo Moisés. Essa oração me chama a atenção porque ele diz: olha só, se meu irmão peca, eu me incluo nessa. Se somos um corpo, uma família, eu me incluo nessa. Mas a gente facilmente se inclui fora dessa. O pecado é dele, não meu. O pecado do teu irmão tem tanto a ver contigo quanto com ele. Portanto, olhe para o irmão com um olhar um pouco mais misericordioso. Olhe para ele. Tente ajudá-lo. Ore. Confesse também, diz Deus, se ele pecou, talvez também esse pecado seja meu. Nos perdoe. Sabe, talvez possa acontecer. Não estou dizendo que o pecado dele é seu também, mas tem muito a ver contigo. É preciso lamentar e chorar pela displicência e o pecado que nós vemos na igreja e em nós mesmos, de uma forma abertamente. Eu acredito que nós aqui no Brasil, nós estamos em apuros morais hoje em dia. Estamos em apuros. A situação em que a gente vive hoje não é nada bom, porque hoje os cristãos deixaram de viver a retidão e de tomar uma posição pelo que é certo. Por isso eu digo, muitos cristãos não conhecem isso aqui. Nós vivemos hoje, nós temos aproximadamente 54 milhões de evangélicos no Brasil. Desses 54 milhões, você pode tirar pelo menos 20 milhões, que são nominais. Nominais. Aqueles que dizem, eu sou evangélico, mas não sabem nada disso aqui. Nada. E se você for conversar com eles, eles têm ideias completamente erradas do que o evangelho é. Completamente erradas. 20 milhões... No mínimo 20 milhões, que segundo o IBGE, né, nós somos 54 milhões no Brasil. No mínimo 20 milhões. Não são. São só nominais. Porque pai é, porque tio é, porque fulano é. Então eu também sou. Não tem nada a ver. E nós estamos vivendo assim, porque cristãos desse tipo deixaram de se posicionar pelo que é certo. Mas existe uma esperança.
E em 2 Crônicas 7, 1 a 14, nós vemos, pelo menos no final do versículo, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Olha só a seriedade disso. Você é cristão? Você carrega o nome de Cristo. Você tem uma responsabilidade diante de Deus. Eu represento Cristo na terra. Não sou o Papa. Não é o Papa que tem o poder de representar Deus. Eu e você representamos Deus aqui na terra. A igreja de Cristo representa Deus aqui na terra. E se nós nos intitulamos cristãos, nós nos chamamos pelo nome dele, precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Precisamos chorar por nós mesmos, precisamos chorar pelos santos e precisamos também chorar pelos pecadores. E aqui eu quero fazer uma reiteração, que todos nós somos pecadores, mas a esses pecadores que me refiro são aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Todos nós somos pecadores, mas quando nós temos uma diferenciação. Na Bíblia diz os santos. Ele não está dizendo que os santos são isentos de pecado, mas é a diferenciação. Pecadores são aqueles que não conhecem Cristo. Os santos são aqueles que conhecem Cristo, mas também pecam. Entenderam? Então, temos que chorar também por essas pessoas. A Bíblia nos ensina que devemos chorar por aqueles que sabemos estão sem Cristo. A Juliana mostrou aqui uma pobreza espiritual no país da Angola, mas nós não precisamos ir na Angola para ver a pobreza espiritual. Aqui no Brasil nós temos muita pobreza espiritual, e precisamos sim, como o apóstolo Paulo fez, chorar por essas pessoas. Romanos capítulo 10, versículo 1, ele diz: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. E ele diz: eu estou chorando por eles. E ele próprio era israelita. Ele diz: o meu desejo e minha oração do meu coração é que essas pessoas sejam salvas. Esse deveria ser também a nossa motivação por pessoas, chorar por pessoas. A grande passagem que nos lembra a lamentar ou chorar pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo como Salvador é encontrado no Antigo Testamento e está em Salmo 126, versículo 5 e 6, que diz: aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O que é essa semente? A semente é quando você compartilha com a palavra de Deus com as pessoas. E às vezes você é taxado de idiota. Claro que nós não devemos ser também tão infantis. Toda hora agora que ele fala: ai, mas Deus fala isso. Aí a gente torna chato, né, gente? O maior evangelismo que você pode fazer é viver uma vida de retidão, se posicionar antes assim do que ficar falando. Porque, gente, eu vou falar, eu conheço crente chato. Cada 2 palavras, 5 são Bíblia. De cada 2 palavras que ele usa, 5 ele fala da Bíblia. E são tudo isoladas assim, né? Não, porque a Bíblia diz, ok, mas você viu o jogo? Não, mas a Bíblia diz que, cara, cala a boca, cara, sabe? Viva uma vida de retidão. Viva os princípios que a Bíblia ensina e você está evangelizando. Olha só, teve puxa vida, é o nome dele, aquele que fez o voto de pobre, aquele padre que fez o voto, Francisco de Assis, que diz assim: pregue a palavra e quando necessário for, use palavras. Sou fã desse homem, porque é isso mesmo. Prega a palavra e quando necessário for, use palavras. Mas use só depois, quando você adquiriu o direito de falar. Porque nós, como cristãos, achamos que temos o direito de falar de Jesus para todas as pessoas. Quando, na verdade, nós não temos esse direito. Se você não tem acesso a essa pessoa, nós não temos o direito de falar de Jesus para essas pessoas. Porque elas não têm que ouvir a tua voz, se elas não quiserem. A igreja precisa ser relevante de forma a adquirir o direito de falar. Uma igreja que se envolve com a dor das comunidades, uma igreja que faz trabalho social, uma igreja que vai atrás da necessidade física da pessoa. Essa adquire o direito de falar, porque ela é perguntada: por que você faz isso? Eu faço isso por causa de... Aí você adquiriu porque a outra pessoa perguntou para você: por que vocês fazem isso? Eu faço isso porque... Aí você tem a oportunidade de pregar. Aí você pode usar palavras. Mas até então... é através das ações. Nós, como cristãos, nós fomos salvos para boas obras. Nós fomos salvos para as boas obras e não pelas boas obras. Nós fomos criados por Deus, salvos por Deus. E aí sim, vão lá e façam as boas obras. Chore pelos pecadores, sabe? Adoro ir lá para o Complexo da Maré.
Adoro aquilo. Sabe por quê? Porque lá é uma oportunidade que eu tenho de poder olhar aquela podridão toda, daquela necessidade espiritual daquelas pessoas, e orar com um aqui, e orar com outro lá, e as pessoas dizem, poxa, mas o que você está fazendo aqui? O que você faz aqui? E participar também dos trabalhos sociais que são desenvolvidos lá dentro. Adoro aquilo. Porque aí nós adquirimos aos poucos o direito de chorar pelas pessoas e de falar também para as pessoas do amor de Cristo. Quando choramos diante de Deus pelas pessoas que sabemos estão sem Cristo e oramos por eles, em algum momento nós vamos ver que aqueles pelos quais nós oramos e testemunhamos virão a Cristo. Virão. Eu garanto para você. Sabe, quando nós choramos por essas pessoas, quando nós clamamos por ela a Cristo por elas, pastor João escreve isso num dos discursos de Jesus, diz, ninguém vem ao Pai se o Pai não o atrair. Quantas vezes você tem orado para Deus atrair certa pessoa ao coração dele? Fala, Deus, olha só, atrai essa pessoa ao teu coração. Nós tentamos com o nosso próprio esforço convencer a pessoa, quando na verdade nós não convencemos, mas quem faz esse trabalho é o Espírito de Deus. Então ore pela pessoa, peça para que Deus a atraia ao coração dela, que o Espírito de Deus a convença, não eu, mas que me capacite para ser usado como ferramenta. E se precisamos de mais uma motivação para orar por aquelas que estão sem Cristo, eu quero que você considere apenas mais um verso essa manhã, que você encontra em João capítulo 4, versículo 37 e 38. Provavelmente você tem alguém na sua vida ou na sua família pelo qual você ora há muito tempo. E parece que não tem mudança nenhuma. Sabe aquela pessoa que você ora e olha para ela e diz, puxa, parece que não vai dar certo? Pois é, talvez você tenha uma pessoa assim. Deixa eu só ler esse texto para você. Assim é verdadeiro o ditado. Jesus dizendo, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram e usufruíram do trabalho dele. Sabe o que isso quer dizer? Talvez você até o final da sua vida não vai haver uma mudança na vida dessa pessoa pelo qual você está orando. Mas eu quero encorajar você essa manhã a não perder gás nesse processo. Continue orando, porque talvez você não vá ver, mas uma outra pessoa vai colher esse fruto que você semeou. Mas continue orando, continue orando. Essa é a grande jogada do Novo Testamento. Ore. E se cansar, ore mais um pouco. Sabe? Continue orando. Orai sem cessar, diz Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Não apague o Espírito dentre vós. Continuem orando. Orem. Assim é verdadeiro ditado. Um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo. E vocês vieram e usufruíram do trabalho deles. Vou confessar um pequeno pecado aqui na minha vida que eu cometi logo quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. Eu saí daqui do Rio, era estagiário nessa igreja, e saí daqui em 2004, final de 2004, início de 2005. Fui trabalhar numa outra igreja em Curitiba. E em 2008 eu fui chamado de volta, porque o pastor da igreja aqui havia saído, e eu fui chamado de volta. Quando eu saí dessa igreja, nós tínhamos aproximadamente 110 pessoas nos cultos todos os domingos. Nem todos eram membros, mas uma frequência de pessoas nos cultos de aproximadamente 100, 110 pessoas. E eu fui embora. No primeiro domingo, quando eu voltei, em 2008, nós tínhamos aqui, contando com a minha família, que são 3, mais Mike, Linda e os 2 filhos, que são 4, já são 7, 16 pessoas. 16 pessoas. Tirando 7, eram 9 membros. 9 pessoas. E naquela noite eu voltei para o meu quarto e falei, Deus, eu errei, eu não deveria ter voltado. Está errado, sabe? Isso aqui, a igreja está morta. Não existe alegria. Não havia alegria. E eu lembro que naquela noite, tão logo acabou o culto, nem 2 minutos estava tudo vazio. As pessoas foram embora, não havia mais ninguém aqui. Eu fiquei tão frustrado, porque eu achei que eu havia tomado uma decisão completamente errada em trazer a minha família de volta para cá, quando eu tinha propostas de outras igrejas lá. Aí eu senti algo no meu coração muito forte, dizendo assim, eu estou nessa igreja, essa igreja não é sua, não está morta. Vai lá e pregue, vai lá e ensine. Eu senti, pode ser uma voz da minha própria razão. Não sou tão
assim dizer, não, Deus me falou, né? Mas foi algo no meu coração que veio, e eu acho que de repente talvez seja até a minha mente, dizendo, você tomou a decisão agora, mantenha firme. Mas eu gosto de pensar que foi Deus falando no meu coração. Eu gosto. E eu decidi, diante de Deus, eu falei, não, Deus, eu vou aceitar o desafio, vamos nessa. Nós não estamos perfeitos, né? Mas já somos um pouco mais do que 9 hoje, né? E eu estou tão feliz com Deus, com essa igreja, mas tão feliz mesmo, onde eu posso ver o crescimento no amor uns pelos outros, no meu amor por vocês, no amor por essa igreja, né, quando eu consigo ver isso. Mas eu vou dizer para vocês, eu acho que eu estou colhendo sementes que outros semearam, que não fui eu. Eu estou colhendo do trabalho árduo de outras pessoas. A honra não é minha. É o trabalho que outros fizeram. Eu estou colhendo os frutos de outras pessoas. E provavelmente, depois que eu for embora, eu devo ter semeado 1 ou 2 sementes que talvez as pessoas também vão colher, que eu semeei. Mas esse não é o mais importante. O mais importante é que Ele que dá o crescimento. É de Deus, Ele que faz as coisas acontecerem, não sou eu. Sabe? Uma das coisas um dos princípios que é bom que nós aprendamos e colocamos em prática é reconhecer quem nós somos diante de Deus e quem Deus é. E aí nós percebemos o quanto nós somos insignificantes, o quanto Deus não precisa de nós para fazer alguma coisa. Se Ele quiser fazer, Ele faz assim, com uma maestria sem tamanho, mas Ele decidiu usar a mim e a você. Por isso, essa manhã, gosto dessa palavra, encorajamento. Precisamos disso. De nos envolver nas boas obras, de realmente pagar o preço por isso. Nós estamos aqui, a Juliana mostrou a linha do tempo, por talvez 100 anos, alguns vão viver até 100 anos, outros não, mas olha só, pensa um pouco, nesse tempo que você estiver aqui, nós temos a oportunidade de fazer coisas que outros colherão quando nós já não estivermos mais. Cara, que oportunidade, que oportunidade. Por isso eu gosto sempre de pensar, todas as minhas idas até o Complexo da Maré, é longe, é chato. Pegar a linha amarela, ir lá, tem cheiro ruim às vezes na favela. Mas eu gosto de pensar que aquela realidade pode ser mudada. Já está mudando agora. Com a UPP, você pode não acreditar nisso, mas está mudando. Lâmpadas já existem dentro da favela. Já existe coleta de lixo lá que antes não existia. Já existe isso, está mudando, e eu acho que cristãos podem fazer a diferença lá. Tem muito a ser feito ainda. O teu dom é importante para isso. Então, use ele, e você vai ser extremamente feliz usando o dom que Deus deu a você. Quero encerrar essa manhã com essa palavra. Um semeia e outro colhe, lembre disso. Você está semeando, talvez você não vá ver a colheita, mas não se importe, continue semeando, lance a semente, vai lá, lance a semente. Porque vocês estão colhendo o que não cultivaram, o que não plantaram. Outros realizaram. E vocês estão colhendo. Então, pense nisso quando você estiver fazendo alguma coisa. Pense nisso. Talvez você não colha. Talvez sim, mas talvez não. Mas que não seja o fim do mundo se você não colher. Alguém vai colher isso um dia. Glória a Deus por isso. Domingo que vem vamos continuar. Bom, domingo que vem não estou. Domingo que vem vou estar fora, mas a continuação vai ser capítulo 5, versículo 6, das bem-aventuranças, que diz o seguinte. Capítulo 5, versículo 5, aliás. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Vamos ver o que isso significa. Bem-aventurados os humildes, porque receberão a terra por herança. Que Deus nos ajude nessa manhã, nesse dia, em tudo que a gente ainda vai fazer. Quero orar antes para que a gente se disperse em paz. Mas não vá para casa sem antes abraçar um ao outro, passa um tempo batendo papo, isso é muito importante. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela alegria de estarmos juntos como tua igreja. Quero nessa manhã orar por aquelas pessoas que estão passando por enfermidades. Quero orar pela amiga da Cíntia, que enfrenta um câncer maligno, uma moça jovem. Quero pedir, Senhor, a tua intervenção. Cremos que o Senhor a criou, o Senhor a formou, o Senhor contou os dias dela.
O Senhor sabe se essa doença é o fim da vida dela, nós não sabemos. Mas a Tua palavra nos encoraja e nos ensina a orar e interceder por aqueles que estão enfermos. E essa manhã eu quero colocar essa moça diante do Senhor. Pedir que a Tua mão toque o corpo dela. E se a Tua vontade for assim, que esse câncer seja retirado. E que ela tenha ainda muitos anos de vida para aprender do Senhor, para conhecer o Senhor na intimidade e depender do Senhor. Deus, por favor, consola o coração dela nessa manhã. E nesse processo de quimioterapia, que é um processo tão danoso para o ser humano. Um dano que a gente causa à nossa vida em função de uma cura. Eu peço, Senhor, que o Senhor conforte o coração dela. Fortaleça a alma e o espírito dela. Dê a ela alento para que ela encare essa doença com positividade e força. Sabendo que precisa da dependência do Senhor. E também dá a ela a certeza de que existem pessoas orando e torcendo por ela. Quero orar também nessa manhã pela Leni, que enfrenta uma situação pessoal particular. Eu peço que o Senhor também intervenha na vida dela nesse dia, traga para ela o Teu conforto, toque a alma e o corpo dela, para que todo esse sentimento, essas coisas todas possam ir embora, na medida que ela permitir que o Senhor entre e transforme. Deus, eu peço nessa manhã que o Senhor fortaleça os joelhos dessa mulher, joelhos espirituais, que ela busque no Senhor a força que ela precisa, que ela encontre a força que ela precisa nos irmãos que estão dispostos ao redor dela, que ela encontre também alívio e alento no Senhor, que o choro dela possa ser aquele choro que se transformará em força e também em conforto. Eu quero orar por mais pessoas que talvez nessa manhã aqui não estejam bem. Senhor, Tu conheces o ser, o Senhor conheces a vida de cada pessoa aqui. E eu quero orar nessa manhã, que se existe um coração chorando, se existem pessoas passando por dificuldades das quais eu não sei, o Senhor sabe. Nós queremos também apresentar essa situação diante do Senhor. E cremos que o Senhor pode intervir. Nós cremos que o Senhor pode transformar a realidade dessas pessoas. E eu peço nessa manhã que o Senhor dê habilidade aos irmãos que estão à volta a ajudarem essas pessoas. Que o Senhor também use o Teu Espírito Santo para trabalhar e curar feridas na vida dessas pessoas. Restaura vidas, restaura relacionamentos, restaura saúde emocional, espiritual, financeira. Deus, restaura essas pessoas para a glória do Teu nome. Eu oro nessa manhã também para que a graça do Senhor Jesus, para que o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Ora assim, em nome de Cristo. Amém. Amém.